Paz do Senhor, igreja. Como é bom estarmos nesse lugar, né? Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Eu estava olhando o dia, né, que a gente tinha marcado para a gente pregar aqui na escalinha, e quando eu estava pensando, né, e orando e falando com Deus sobre o que Deus queria e quer falar conosco aqui nessa manhã, a palavra era sobre deserto. E domingo o Senhor já falou aqui muito conosco sobre deserto, né? Deserto, lugar de provação, lugar de jejum, de oração, lugar de tentações. E hoje nós vamos também falar aqui, refletir um pouco sobre o deserto. Renata acabou de falar aqui que o Senhor quer que nós tiremos os nossos pés do chão, né? Que nós nos movamos. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre realmente sobre deslocamento, sobre seguir a direção que o Senhor quer nos levar a coisas novas, a novidade de vidas. Mas para chegar lá, tem um percurso a ser percorrido, né? Temos um caminho, temos lições para aprender, calos para criar na nossa estrutura espiritual, mas em tudo o Senhor sempre nos dá graça. Êxodo capítulo 1, 15, versículo 1. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralhas, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, estende a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança,
no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Amém. Somente até aqui. Eu li quase o capítulo inteiro para a gente relembrar um pouquinho o que Deus fez na vida desse povo e está fazendo na nossa também. O título da nossa reflexão aqui nessa noite é Livres, porém no deserto. Imagina, o povo livre. Capítulo 15 aqui do Êxodo, nós lemos agora, né? Essa canção, esse poema de um povo que acabara de ser liberto, tirado daquela opressão terrível, clamor. A gente vai ver aqui, passar aqui rapidamente, o quanto aquele povo estava sofrendo. Deus já tinha uma promessa, tira eles da opressão de Faraó. Quando eles saem de lá, eles se veem aonde? No deserto. E aí, o livro do Êxodo narra uma das mais belas histórias do povo israelita, a gente sabe disso, demonstrando a soberania do nosso Deus. No capítulo 1, descreve-se a opressão do Egito, para que a gente se situe aqui no capítulo 15. Nesse contexto, né, morre José, seus irmãos e toda aquela geração, eles passam e um novo rei assume o trono. Esse novo rei não sabia, né, da história de José, provavelmente também do seu Deus, muito menos, senão não estaria fazendo o que ele fazia, oprimindo o povo da maneira que ele oprimiu. E esse novo rei, ele fica preocupado. A gente vai ler que ele começa a se preocupar porque ele vê o povo israelita crescendo dentro do Egito, se multiplicando. Eles levaram a sério o que Deus falou lá, né, no Gênesis, né? Crescer e multiplicar. E foram enchendo o Egito, e aquele rei começou a prestar atenção nisso, ficou preocupado. Ele fala, olha, esse povo aqui, estrangeiros, estão mais numerosos do que nós. De repente surge uma guerra aí, uma revolução, esse povo se volta contra nós próprios aqui, e como é que nós vamos segurar esse povo? São mais numerosos, são mais fortes, e aí a coisa vai ficar feia para o nosso lado. E aí o que ele faz? Ele começa a oprimir o povo de Deus. E a gente sabe que ele começa a colocar os serviços mais pesados em cima do povo, dos homens, né? E aí, no meio desse pensamento do rei, ele imaginava que os caras tiver uma guerra, eles vão aproveitar e vão vazar, vão fugir. E aí eles começam a oprimir os homens que trabalhavam. Os trabalhos mais pesados, a gente vai ver lá que eles preparavam o barro, né? E a gente já trabalhei já em construção, é um serviço pesado, você cavar barro, carregar o dia inteiro, a jornada mais comprida ainda, eles fizeram de tudo para acabar com a vida daqueles homens. E aí eles viram que o rei viu que não dava resultado. O pessoal continuava crescendo e se multiplicando e enchendo o Egito. Promessa de Deus a Abraão. E aí ele chama as parteiras, né? Sifrá e Puá. As duas mulheres, o rei chama elas e fala assim, agora, a partir de agora, o negócio é o seguinte, quando uma mulher israelita, quando uma hebreia der à luz e você vê que é menino, é para vocês matarem. Perseguição ao povo de Deus não é de hoje, irmãos. E aí ele manda as parteiras matarem todo menino hebreu que nascesse. Mas veja só que ironia, duas mulheres que levavam a sua vida a ajudar a nascer,
a trazer a criança ao mundo, a ajudar a mãe a trazer vida, a dar vida, o homem, rei, coloca a proposta ou coloca a ordem para elas fazerem ao contrário daquilo que elas eram acostumadas a fazer. A alegria, elas compartilhavam da alegria da família, do nascimento de um filho, do menino, elas festejavam, elas se sentiam úteis, né? E que emoção, que alegria maior do que você ter um filho nascido dentro da sua casa, né? Dessas parteiras viviam esse momento, imagina a alegria, a importância do trabalho, do serviço dessas mulheres, e Faraó fala, a partir de agora, em vez de vocês cooperarem com a vida, vocês vão matar, vão tirar a vida. E a Bíblia vai nos dizer que essas mulheres não concordaram com o rei Faraó, mas sim temeram ao rei, Senhor do Senhor, Deus dos deuses, o Deus do povo de Israel, e não fizeram. E aí Faraó de novo percebeu, mas que tanta criança que ainda está nascendo. Eu não falei para matar esses meninos, chama as mulheres lá, elas, né, dão uma desculpa, falam, Senhor, né, se elas falassem que elas não estavam matando as crianças, certamente elas morreriam, né? Deram um jeitinho e falaram, olha, as mulheres hebreias não são como as do Egito aqui, as egípcias, elas são mais fortes. Quando a gente chega lá, a criança já nasceu, então não tem o que fazer, já saiu para fora, já está nos braços da mãe. Então, Faraó, ele fala o quê? Ele dá ordem a todo o povo, todos do seu povo. Quando vocês veem que nascer na casa de hebreu, que nasceu um filho homem, vocês têm que matar. E é nesse contexto que nasce Moisés, e a história de Moisés a gente sabe, né? Quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo se multiplicavam e se espalhavam pelo Egito. No capítulo 3, a gente vai ver Moisés e a sarça em chamas. Né? Muita gente prega sobre isso, né? E aí eu fiquei lendo essa noite, fui até tarde da noite lendo, e me chamou um detalhe aqui com Moisés. Moisés, ele sai, né, tá lá no Monte Horebe, e aí de repente ele vê um matinho pegando fogo. Por que Deus usa isso, né? Por que Deus não fala para Moisés logo? Moisés ouviu uma voz, vê que não era nenhuma pessoa ali, né, igual Abraão lá, e fala, não, é Deus que está falando comigo. Ele colocou lá um matinho, uma moita pegando fogo, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés se achegou, né? A isca que Deus colocou. Porque Deus é aquele que nos conhece, Ele que nos fez, Ele sabe da curiosidade do ser humano. E aí quando ele chega, Deus fala com ele, tira a sandália dos pés. Aí eu fiquei meditando nisso, né? Moisés, um homem, e a gente sabe que o homem, ele é atraído mais pela visão, né? Pelo campo de visão. Aí eu fiquei pensando, talvez fosse uma mulher, se fosse a mãe dele, a irmã dele, Miriam, né? De repente Deus iria usar o quê? Uma flor, uma rosa com cheiro diferente, né? E a mulher ia sentir aquele cheiro, o instinto diferente do homem, ela seria atraída por aquele perfume, ou de repente um pássaro cantando, né? Um cântico lindo, e a mulher seria encantada e iria ver que passarinho era aquele. Então Deus conhece os sentimentos, como falar, como trabalhar com cada indivíduo, seja homem ou seja mulher. Deus sabe a hora, o momento e a forma que vai nos abordar. Talvez se Deus usasse o passarinho diferente para cantar, para atrair Moisés, acho que Moisés ia tirar um estilingue e puf, matar o passarinho, né? Não ia dar certo, mas Deus sabe exatamente como fala conosco e como nós somos atraídos pela sua voz. E aí Deus fala para Moisés, tenho visto a opressão do meu povo, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto meu povo está sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Então Moisés vai a Faraó,
vêm as pragas, as 10 pragas, as 9 pragas, a Páscoa e finalmente o grande êxodo, a grande saída do povo do Egito. Faraó perde seu filho primogênito, aquele clima terrível, morte, choro, pranto. Faraó vê que não pode com Deus Todo-Poderoso e fala: deixa esse povo ir, manda embora, porque esse povo só está atrasando a nossa vida aqui. Libera o povo e rapidamente o povo sai rumo à terra prometida. Mas Faraó se arrepende, né, cai em si, eu acho que passou a dor, né, o luto, e aí se arrepende e fala: vamos atrás desse povo e vamos buscar eles de volta. E aí a gente leu aqui o povo cantando, o Faraó se arrepende de deixar o povo ir embora, vai atrás deles e todos morrem afogados. O grande Faraó, todo o seu exército, os cavalos, os cavaleiros morrem todos afogados. E aí nós chegamos no capítulo 15, onde nós lemos aqui no início. E o interessante, meus irmãos, que me chamou a atenção aqui, é que no mesmo capítulo que nós lemos, se você vê aí, capítulo 15, do versículo 22, apenas 3 dias depois que o povo viu o grande milagre, falado até hoje, sempre será falado, do que Deus fez por aquele povo, atravessando eles por dentro do mar, a pés enxuto, viu Deus matar o poderoso Faraó, dar vitória a eles. E aqui a gente vê, eu imagino, depois que eles passaram por dentro do mar, que eles, né, morrendo de medo de Faraó alcançasse eles, iria acabar com eles, trazer eles de volta, eles morrendo de medo. Deus abre o mar, eles passam a pé seco, vê Faraó morrer, e aí eles começam a festejar. Nós lemos aqui a canção, a poesia, o poema que eles comporam. Eu fico imaginando esse povo pulando, celebrando, né, extasiados. Imagina, a gente não tem ideia do que esse povo viu naquele dia, naquele momento. Ninguém faz ideia do que aquele povo viu, da grandiosidade desse milagre. E esse povo festejando, pulando, loucos pelo que Deus fez. E 3 dias depois, está esse mesmo povo reclamando com Moisés, porque não tinha água para beber. Não dá para entender isso, né? E nós somos igualzinhos, irmãos, nós vamos chegar lá. Não dá para entender. E eles falam assim: ah, quem dera o Senhor tivesse nos matado logo lá no Egito. Lá nós estávamos a essa hora sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês os trouxeram ao deserto para nos matar de fome. Acusando Moisés, acusando Arão. E Moisés fala para eles: vocês estão reclamando, não é comigo não, é com Deus. E aí eles não percebem que Deus tinha algo muito maior para eles do que carne, panela de carne e pão. Às vezes a gente começa a reclamar das coisas materiais, começa a reclamar de pequenas coisas e não percebe que Deus está lá na frente, muito além, nos esperando, e coisas muito maiores preparadas para a gente. E a gente fica perdendo tempo com coisinhas que passam, efêmeras, que se perdem, que no dia seguinte você não vai lembrar mais. Mas vamos seguir. E aí Deus, povo murmurador, reclamão, rabugento, e Deus vai dar carne para esse povo, manda as cordonizes, enche a pança, enche o bucho. Deus manda o maná, Deus dá água, e Deus vai alimentando o povo.
Mas a partir daquele momento, Deus tira o povo escravizados, traz para aquele deserto. A partir daqueles ex-escravos, Deus pretende e começa a construir uma nação. Deus começa a construir um país. Deus começa a tratar com aquele povo sobre nacionalidade, sobre pertencimento e sobre filiação. Olha, vocês pertenciam ao faraó, não eram um semideus, era tido como rei. Eu resgato vocês, agora vocês pertencem a mim. Eu sou o verdadeiro rei e vou construir, vou fazer de vocês uma grande nação, vocês serão o meu povo. Esse era o intuito de Deus. Mas aquele povo ainda estavam pensando como escravos ainda. Eles queriam apenas comer, beber e dormir, era só isso que eles queriam. Um pedacinho de terra para criar lá sua cabra, sua galinha, sua vaquinha, e para eles estaria bom, estaria ótimo. Mas Deus queria levar eles muito mais adiante. Então a gente começa a perceber aqui, irmãos, que a gente não pode se contentar com as coisinhas que nós temos aqui nessa vida, com pequenas coisas, com coisas materiais. Deus tem algo, o projeto, o croquis de Deus é muito maior do que esse prédiozinho aqui, do que o que a gente pode ver com os nossos olhos humanos. E aí Deus começa a colocar na vida daquele povo, ele precisa trabalhar no coração daquele povo para que eles se tornem uma nação, um grande povo. E aí Deus coloca as leis, normas, os procedimentos. Deus começa a educar esse povo, né? Povo que era escravo, só trabalhava e comia. E Deus começa a tratar de educação, saúde, cidadania. Deus começa a ensinar ética, ensinar a moral para eles. Começa a falar, né, até de briga, de contenda, de como resolver certas circunstâncias, atritos. Deus começa a tratar esse povo nos mínimos detalhes. Deus precisou ensinar aquele povo, ex-escravos, as coisas mais básicas sobre a vida livre, a vida responsável. E a gente sabe que liberdade não existe sem que haja responsabilidade. E aí a gente vai, né, ver que Deus proíbe aquele povo de comer carne de porco. No deserto, 50 graus, porco de hoje que a gente come é diferente, né? Criado em estábulos, eu não sei como que é o nome lá, que fica, não tem contato com água, com lixo, com terra, mas esse porco aqui, até uns tempos atrás, né, na minha avó lá, era criado no meio da lama, dos dejetos, era uma carne hiper contaminada. Imagina esse povão, 50 graus fritando e comendo carne de porco gordurosa, ia todo mundo inflamar, apodrecer vivo ali naquele deserto. Então Deus, e a gente às vezes, Deus proíbe a gente de algumas coisas, a gente fica nervoso com Deus, né? É Deus nos poupando de tantas coisas. Quando Deus fala, ó, não, mas por que não? Porque Deus está preservando a nossa vida. Deus tem que falar para o povo que tem que tomar banho. Deus tem que ensinar o povo que precisa lavar roupa, e está tudo escrito, viu? Eu acabei esquecendo de anotar aqui os versículos aqui. Deus ensina aquele povo, ex-escravos, a cavar a terrinha quando fizer suas necessidades e enterrar, para não ficar no meio da sujeira, para não poluir o arraial. Deus, vê como que Deus é paciente com a gente. Deus pega a gente pela mão e ensina do mais básico, e é isso que Ele faz comigo todos os dias. Questão de doenças, contágios, o isolamento, circuncisão e por aí afora, tantas coisas que Deus começa a ensinar aquele povo. Aquele povo que clamava a Deus por libertação, agora libertos, não tinha a mínima noção do que fazer com a tal liberdade. Vocês já ouviram a história dos escravos aqui no Brasil, né? Quando começaram a libertar os escravos, eles dependiam dos seus senhores, alguns deles a vida inteira, e quando assinaram lá a lei que eles foram libertos, eles pegaram, eu imagino, né, eu já vi documentário, que eles pegavam as suas coisinhas, a roupa que tinha no corpo, não tinha muito, ia para a rua, olhava, vou para onde agora?
Tinha dinheiro, não tinha propriedade, não tinha nada. E aí é onde a gente vê a questão do escravo livre. Ele voltava para a casa do seu senhor e falava, eu quero ficar aqui. E ficava como, né, parte daquela família ali, porque não tinha para onde ir. Não tinha sentido mais a vida. Esse povo aqui se depararam com isso. Chegou no deserto, não sabia o que fazer. Deus nos céus. O relacionamento com eles, com Deus, a teologia não é igual a gente aqui, essa noção. Ah, Moisés falou que tem um Deus aí, o Deus de Abraão, de Jacó, ia libertar a gente, mas e aí, e agora? Lá no deserto, não sabia o que fazer. E deserto é lugar de construir alicerces, lugar de construção, o deserto é lugar de edificação, como nós já falamos aqui. Deus constrói Israel a partir não do seu povo, mas a partir de si mesmo. É a partir de Deus que ele constrói a nação de Israel. A matéria-prima que Deus tinha para fazer uma grande nação, que Deus tinha em mãos, era pessoas, era gente. Eram homens, mulheres e crianças para formar uma grande nação, para cumprir a sua promessa. Deus tinha somente pessoas, somente eu e você aqui hoje. A gente não tem dinheiro, né? Mas nós estamos crendo no grande agir de Deus. Lá no deserto não tinha dinheiro, imagina, só areia pura, terra, sei lá o que, árvore queimada, né? Pouca vegetação. E se tivesse dinheiro no deserto, de nada valeria para aquele povo. No deserto, dinheiro, ouro naquele momento não tinha nenhum sentido, nenhum valor monetário. Ia fazer o que com dinheiro no deserto? Podia ter mala cheia de dinheiro. Ouro. No deserto a prata não tinha valor para eles. No deserto, aqueles que tinham suas formações, os seus títulos, as suas sabedorias, de nada valia. No deserto, diplomas naquele momento de nada servia. Lá no deserto, sobrenome, eu sou da família tal, eu sou da descendência de fulano, de ciclano, de Judá, não resolvia. No deserto, carro de luxo não resolve a nossa situação. No deserto, jatinho particular, dependendo do que se precisa, não resolve. No deserto, mansões não resolvem. No deserto não tinha comida para aquele povo. No deserto não tinha comércio, não tinha fábrica, não tinha nada. Só um povo com as mãos vazias. Aquele povo precisava aprender a depender tão somente de Deus. Você já se sentiu assim? Às vezes Deus parece que tira tudo, né? Você se vê como se nu diante de Deus, impossibilitado, impotente. Às vezes você tem até condições, mas dependendo da situação, você se vê sem recurso nenhum. E Deus levou aquele povo àquela situação porque aquele povo podia aprender a confiar no Pai, a aprender a se deixar levar pela vontade do Criador, do provedor. Eles tinham que olhar para cima e não para os lados, e não para o vazio, e não para a areia, e não para a falta d'água, não para a falta de comida. Eles tinham que olhar para Deus. Eles precisavam entender isso e aprender isso. Eles precisavam olhar para cima, olhar para o Criador, para aquele que tirou eles lá do Egito e estava levando para Canaã, para a terra prometida. E que nós essa noite possamos refletir sobre isso. Que nós precisamos, nas horas das dificuldades, das nossas lutas, das tempestades, olhar para cima, não olhar para o próximo. O Senhor os tirou do Egito, conduzindo-os rumo a Canaã, a terra prometida, a terra que eles tanto almejavam
a terra que manava leite e mel. Por que leite? Quando fala de leite, fala da fauna. Para ter leite tem que ter vaca. Para ter vaca tem que ter pasto. Para ter pasto tem que ter água. Para ter água tem rio, tem lagoa. Então Deus estava falando, eu vou levar vocês para um lugar que tem de tudo, de fartura. Quando Deus fala de leite e mel, quando Ele fala de mel, Deus está falando de flora. Para a abelha produzir, para a abelha existir, tem que ter flores, plantas, matas. Então Deus estava falando, eu vou levar vocês para um lugar completo, eu vou levar vocês para um oásis. É esse lugar que eu tenho reservado para o meu povo. Mas, irmãos, vejam só, que maravilhoso. Na verdade, por trás de todo esse plano de Deus, tirar aquele povo da opressão, do Egito, passar pelo deserto e chegar em Canaã, nesse lugar aqui que o povo tanto almejava. O grande objetivo de Deus não era apenas conduzir aquele povo até aquela terra e dizer para eles assim, está aqui, aquilo que eu prometi eu cumpri, eu não falei para vocês? Olha aqui, veja que a terra tem tudo que eu prometi, agora entrem, tomem conta que a terra é de vocês. Não. Deus tinha algo muito maior por trás de todo esse projeto. O grande objetivo de Deus era conquistar uma terra muito mais valiosa que Canaã. E essa terra era o coração daquele povo. Enquanto Deus caminhava com eles, Deus trabalhava no coração daquele povo. Vocês precisam se converter a mim. Vocês precisam se entregar. Vocês precisam entender que eu sou o Deus que cuido, que eu sou o Deus que guardo, que eu sou o Deus que livro. Eu sou o Deus que criou vocês e que sustenta vocês. E aí eu quero passar para uma outra reflexão. Mateus capítulo 13, eu não vou ler porque a hora já se foi. Mateus capítulo 13, versículo 1 até o 23. Todo mundo conhece a parábola do semeador. Quando eu falo de coração, de terra, a Bíblia fala muito sobre isso. Da semente de Deus, terra se refere muito ao coração humano. E o que Deus queria conquistar e o que Deus quer de nós é o nosso coração. Só isso. Se entregarmos o nosso coração ao Senhor, tudo será resolvido e tudo vai ser melhor e muito menos doloroso. Um processo que iria levar 40 dias, foi 40 anos. Veja bem, irmãos, era para ser 40 dias, foi 40 anos, por causa da dureza do coração daquele povo. E aqui Jesus fala essa parábola do semeador. E aí a gente vê que são 4 tipos de solos. Eu vou falar rapidamente. Aqui Jesus fala do solo pedregoso, né? Do solo espinhoso, do solo que é à beira do caminho, todo mundo passa, pisa, que é o solo duro, socado, e fala do solo fértil. E aí, dos 4, 3 são ruins. Deus dá 4 exemplos, mas dos 4, 3 são ruins, só um é terra fértil. Não importa se é pedregulho, se tem espinho, se é duro, se é socado. 3 são solos ruins, 1 solo fértil. Então dá uma proporção aí de 25% ou de 1/4, né? Imagine se Deus, e aí dentro desse solo fértil, sobre a semente que cai, brota e cresce e dá frutos, 3 são terras ruins e apenas uma terra boa, terra fértil. Imagina Deus na hora da semeadura, quando nós estávamos lá fora no mundão, se Deus escolhesse jogar a semente só na terra boa. E o que seria de mim, irmão Paulo? O que seria de mim? Coração duro, cheio de pedra. Eu com certeza não estaria aqui nessa noite.
Mas o Senhor é aquele que não faz acepção, que não faz distinção, Ele busca todos. O preço que foi pago no Calvário é para todos os tipos de corações, todos os tipos de pessoas. Quer queiramos ouvir, entender e receber ou não, a semente está sendo lançada, a palavra está sendo pregada. E que a palavra de Deus nessa noite penetre em nossos corações e que nós possamos dar espaço para Deus trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso entendimento, e que nós venhamos produzir frutos e frutos em abundância para o reino dos céus. E nessa terra, às vezes, falando ainda sobre terra, às vezes Deus precisa entrar na terra, quando a terra é dura, socada, cheia de pedregulho, Deus usa algumas ferramentas, e nessa terra seca, dura, Deus precisa às vezes entrar com arado. Você já viu o arado, como é que funciona na terra? Ele rasga a terra, ele corta a terra, ele revira a terra, joga tudo para cima, né? Escavuca a terra. E Deus entra com ferramentas, com máquinas agrícolas no nosso coração às vezes, e o processo às vezes é doloroso. Precisa revolver a terra, as pedras que estão no meio precisam ser tiradas, arrancadas, os tocos, as raízes, e Deus precisa trabalhar o nosso coração, trabalhar essa terra. Mas Deus nunca desiste das nossas vidas, dos nossos corações. Deus tem arado para as nossas vidas aqui nessa noite também. É preciso, é necessário. Afofar a terra, arrancar as terras, tirar os espinhos, mas Deus sabe trabalhar. Precisamos ser terras férteis nas mãos do Senhor. E aí a parábola ela fala que tem semente que produz, né, uma semente por 100, dá 100 sementes quando se planta, por 60 e uma semente por 30. Isso fala de produtividade, isso fala do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso rendimento nos reinos dos céus. E vamos aqui para a nossa conclusão, para a nossa aplicação nas nossas vidas. Deus tem para nós aqui nessa noite, para nossas vidas, todos nós, uma proposta de caminhada. Deus nos convida a caminharmos com Ele, por onde Ele quer e como Ele quer. E será que nós estamos nos portando da maneira que Deus quer? Ou será que nós caminharemos a vida inteira em círculos, até morrermos no deserto? Você conhece pessoas que entram ano e sai ano naquela mesma situação, naquela mesma vida, naquele mesmo caminhozinho de sempre. E aí você, Pai do Senhor, irmão, como é que vai? Tudo bem? Irmão, tá doendo, tá assim, tá assado. Mas muitas vezes é a dureza do nosso coração que nos impede a chegar no destino que Deus quer nos levar. Então a gente percebe que tem coisas que não dependem de Deus, depende de mim, de entender, de ter um coração quebrantado, de entender, depende da minha humildade, de me prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele é o grande, que Ele sabe o que é melhor para mim, não eu. Não é pelo caminho que eu quero achar atalho, como o povo do deserto, querendo, tomar as decisões, não. É Deus, e muitas vezes nós padecemos, nós sofremos, nós apanhamos, nós choramos, nós nos desgastamos debaixo do fogo da provação, debaixo do sol causticante do deserto, entra ano e sai ano, e a gente caminhando. E aí pode ser 40 anos, como aquele povo, pode ser 20 anos, eu não sei o período da sua caminhada, se é 15 anos, se é 50 anos, se é 80 anos, que a gente possa despertar e meditar nessa noite. O melhor caminho é o caminho que o Senhor quer
que nós sigamos, e é com Ele, e é caminharmos junto com Ele. Se caminharmos com o Pai, a caminhada será muito mais leve. Sábado vai ser falado aqui de leveza. Se caminharmos com o Pai, a caminhada vai ser muito mais leve e prazerosa. O caminho vai se tornar muito mais curto. Quando pensar que não, já chegamos lá. Já estamos na nova Jerusalém celestial. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, conversando com Deus, com Jesus Cristo, ressuscitado, caminharam não sei quantos quilômetros, foi falado aqui, quando eles pensaram que não, já estava em frente de casa, já chegamos. Não é assim quando você está numa prosa, numa conversa gostosa, falando das coisas de Deus, quando você olha para o relógio, puxa, já se passou, já é meia-noite, já é 1h da manhã. Dessa forma, quando nós caminhamos com Deus, quando nós percebemos, já chegamos lá. Os pés não doeram, as roupas não desgastaram, não passamos fome, não passamos lutas, e já chegamos no destino que o Senhor tem nos conduzidos. Mas se porventura, no caminhar com Deus, falta água, faltar comida, Ele providenciará tudo que nós precisamos, assim como foi com o povo lá no deserto. Deus vai prover, irmãos. E se chegar os inimigos, irmão Paulo, Ele vai destruir. E se faltar saúde, irmão Paulo, Deus cuida, Deus é o médico, Deus é o refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia, nas horas das dificuldades, nas horas da solidão, da peleja, nas horas da perseguição. Ele está conosco. O mais importante é isso. Não importa se estamos no deserto, não importa se estamos no oásis, o que mais importa é que o Pai Todo-Poderoso, cuidador das nossas vidas, esteja conosco no caminho. E tudo vai dar certo, tudo já deu certo. Você vai chegar lá, meu irmão e minha irmã. Nós vamos chegar no destino final, na eternidade junto com o Senhor. Aleluia. E depois de atravessarmos o deserto, enfim, brevemente estaremos com Ele nas moradas celestiais. E lá nós ouviremos assim: vinde benditos do meu Pai. Depois de tantas situações, tantos pesares, aqui nesse Egito, vamos chegar lá talvez cansados, mas vamos olhar para trás e nos lembrarmos do deserto que nós passamos. Vamos nos sentar à mesa do Senhor, participar com Ele da ceia. Dá para imaginar isso? Depois de tanto sofrimento que você passou, depois de tanta renúncia, de tantos choros, de tantas dificuldades, de tantas perseguições, às vezes o medo, a sombra de Faraó, pega, mas não pega, e nós vamos sentar diante de Deus, na mesa da grande ceia com Ele, e nós vamos nos lembrar de tudo isso, e nós vamos glorificar a Ele eternamente. Amém, irmãos? Que nós possamos